Olá, gente. Então essa daqui é a aula 5 de Fundamentos de Programação. Eu vou falar sobre teste de mesa. O que seria um teste de mesa? Seria simulando a execução de um programa. Então a gente pode pegar um programa, um algoritmo e fingir que ele está rodando. Nós vamos fazer o papel do computador, rodar linha por linha e documentar o que está acontecendo no programa. Isso daí é útil sempre quando você olhar um algoritmo, você já faz isso de cabeça, ou você pode também fazer no papel e escrevendo para não se perder. Principalmente vocês que estão começando, é melhor escrever no papel, deixar tudo organizadinho para não se perder. Nem sempre a gente vai ter o computador ali para executar o programa, então o teste de mesa vai ser útil nessa situação. Também é muito importante que vocês entendam exatamente o que o algoritmo faz e não simplesmente escreva e rode sem saber o que está acontecendo e ver se acertou. Vocês não podem fazer isso. Não pode confiar dessa maneira no computador, porque o computador, a única coisa que ele consegue falar se está certo ou errado é a sintaxe do programa. A lógica, você que tem que saber. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo. E com o teste de mesa, a gente vai saber exatamente o que está acontecendo no nosso programa. Como que faz esse teste de mesa? A gente faz uma tabela e nessa tabela vão ter todas as variáveis do programa. Pode ter também a tela do programa para a gente saber o que está acontecendo na tela do programa. E a gente vai executar linha por linha e escrever nessa tabela os valores de cada variável. E aí, quando esse programa terminar de rodar, a gente vai ter um histórico de tudo que aconteceu no programa. Então, aqui tem um algoritmo de exemplo. Leia o inteiro, dobre o valor e imprima na tela. Dobre novamente e imprima. Dobre pela última vez e imprima. Então, a gente vai dobrar 3 vezes e imprimir esse valor. Aqui já tem o código em C prontinho do nosso algoritmo. E do lado eu tenho a tabela que tem todas as variáveis, nesse caso eu tenho uma variável no meu programa, que é a variável dobro inteira, e tem a tela também para eu saber o que está sendo impresso na tela. Isso é importante porque muitas vezes o exercício vai pedir para você imprimir coisas na tela, então é para saber se está imprimindo também corretamente. Então vamos lá, linha por linha. Primeira linha, criei minha variável dobro sem valor inicial. Então eu não preciso colocar nada ali na tabela, não tem nenhum valor na variável. Imprimi na tela inteiro. Como é um texto fixo, eu estou ignorando ele aqui porque ele não faz parte da resposta. É só para ficar mais bonito na tela. Aí vem um scanf, ou seja, o usuário vai digitar um valor e esse valor vai ser guardado na variável dobro. Então, lembrando que no scanf eu tenho que usar esse e antes da variável. Então, e dobro. Aqui é um exemplo. Exemplo que o usuário digita o valor 1. Então, o valor 1 foi guardado na variável dobro depois que o programa executa essa linha. Então, coloquei o valor 1 aqui na tabela. Aí eu continuo rodando. A próxima linha é dobro igual a dobro vezes 2. Como o dobro, eu olho aqui na tabela quanto que ele vale. Ele vale 1, então eu substituo isso daqui por 1, 1 vezes 2, 2 e guardo 2. Como eu alterei o valor de dobro, eu tenho que vir na tabela e colocar um novo valor na tabela. Então essa tabela vai estar sempre atualizada e quando eu precisar saber quanto vale cada variável, eu só olho na tabela no último valor, que é o valor atual. Depois eu vou imprimir na tela, então, o valor. Então, nesse caso, eu imprimi o valor 2. Próxima linha, substituo 2, 2 e 2, 4, atualizo minha tabela com o valor 4. Imprimo o que está na variável, que é o 4. Depois, mais uma vez, 4 vezes 2, 8, guardei 8 aqui, então atualizo a tabela com o valor 8. E, por último, eu imprimo na tela o valor da variável, que eu vou imprimir 8. Assim, eu executei todo o meu programa. Eu guardei um histórico de todos os valores que a variável dobro teve. Então, a variável dobro teve valor 1, 2, 4, 8.
e na tela apareceu o 2, 4 e 8. Vamos supor que esse programa está correto, ele fez o que o algoritmo pediu, mas vamos supor que o algoritmo tivesse pedido que fosse impresso o valor inicial também de dobro. Então, fazendo esse teste de mesa, eu ia descobrir que esse algoritmo estaria errado, porque ele não imprimiu o valor inicial, que era o 1. Ele começou a imprimir a partir do 2. Então, nesse caso, estaria errado. Então, pelo teste de mesa, eu saberia dizer se o algoritmo está certo ou está errado. Esse teste de mesa vai servir para qualquer algoritmo que vocês forem rodar, né? A não ser que seja um algoritmo muito longo, que tenha muitos valores guardados na variável. Aí você não vai conseguir ter um histórico de todos os valores. Mas para a gente aqui já vai ser bastante útil e vai ajudar vocês a entender exatamente o que está acontecendo no programa. Bom, para vocês treinarem, façam no papel alguns algoritmos, os que a gente já viu, pode ser da lista de exercícios, pode ser dos exemplos dos slides, para vocês treinarem. Então, da aula 5 é isso aí, gente.